Podem a espada e a cruz andar nas mãos do mesmo homem? Que cavaleiro é esse que faz a guerra em nome da paz? Que chama arde no coração do monge adiado, feito comandante do exército real, pela salvação da pátria. Entre as lutas terrenas e a crença no céu, para onde se dirige? Que vitória procura? A que chamamento responde? Neste corpo houve o soldado e o santo. Nestes olhos, Deus e os homens. Nestas mãos, a espada fez-se cruz. Aljubarrota, véspera da Nossa Senhora da Assunção. 30.000 homens comandados pelo rei de Castela enfrentam as forças fiéis a Dom João I. Em menor número de homens e armas, a tropa portuguesa tira vantagem do terreno. Dispõe-se em quadrado, com fundibulários, pesteiros e arqueiros nos flancos e armadilhas na frente de combate. Protegida por um riacho de cada lado e disparando de cima para baixo, massacra o exército espanhol. Meia hora depois, o rei de Castela já bate em retirada. Naquele dia, 14 de agosto de 1385, Portugal garantia a independência graças ao gênio e coragem de Nuno Álvares Pereira. Muitos anos depois, um vulto vagueia nas ruas de Lisboa. Mendiga uma esmola ou distribui sopa pelos pobres. Pouco resta de quem foi, mas trata-se do mesmo homem que delineou a estratégia e comandou o exército português na vitória de Aljubarrota. Como é possível? Que terrível maldição se teria abatido sobre o grande herói do reino? Nuno Álvares Pereira nasceu em 1360 em Cernache do Bom Jardim. A religiosidade corria-lhe nas veias, mas não da forma mais ortodoxa. Era neto do arcebispo de Braga e um dos 32 filhos do prior do Crato. A família Pereira não seria a mais casta, mas tinha poder. Com apenas 13 anos, Nuno é tomado por escudeiro da rainha. Sonha com as cruzadas e com as lendas arturianas. Quer ser um cavaleiro virgem, tal como Galahad, o mítico herói que teria encontrado o Santo Graal. O pai, no entanto, tinha outros planos. Com o casamento, esfumam-se os sonhos do cavaleiro andante. Mas em breve, Nuno seria chamado ao primeiro plano da história. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Igreja do Santo Condestável, em Campo de Ourique, Lisboa. Foi erguida em honra de Nuno Álvares Pereira, o Condestável beatificado pelo Papa Bento XV em 1918 e canonizado por Bento XVI em 2009. A Igreja, porém, já existe desde 1951. Um estranho caso de santificação precoce. Até chegar àquele pórtico, ladeado pelo Anjo de Portugal e por São Miguel Arcanjo, Nuno Álvares tinha vivido mais de 500 anos nas orações do povo. A devoção e as homenagens tinham começado logo depois da morte. Pinturas que o retratavam com um halo de santidade e livros que lhe enalteciam os feitos e o caráter. A Crónica do Conde Stabre, de autor anónimo, a Crónica de Dom João I, de Fernão Lopes, e até um livro que listava um conjunto de milagres que lhe eram atribuídos. Durante 150 anos, o culto a Dom Nuno é apoiado por Casa Real, Casa de Bragança e Ordem do Carmo. 3 instituições a quem interessa o prestígio de ter um santo entre os seus. Mas é proibido em 1580, quando Portugal perde a independência para Castela, que o vê apenas como um inimigo de guerra. Estávamos numa encruzilhada.
Ou a rivalidade política impedia o reconhecimento de um verdadeiro santo? Ou Portugal tinha mitificado um homem extraordinário, mas que não passava de um herói de guerra? Teríamos confundido um herói nacional com um santo? Ou seria realmente Nuno Álvares um desses homens à escuta de Deus? Que a auréola te cerca, é a espada que volteando faz que o arauto perca seu azul, negro e brando. Mas que espada é que erguida faz esse salo no céu? É Excalibur, a ungida, que o rei Artur te deu. A 22 de outubro de 1383 dá-se o acontecimento fatídico. O rei Dom Fernando morre a uma semana de completar 38 anos. De entre vários candidatos ao trono, emergem Dom João de Castela, que é casado com a única filha do rei falecido, e Dom João, mestre de Avis, filho bastardo de Dom Pedro e, portanto, meio-irmão de Dom Fernando. A maior parte dos nobres toma o partido de João de Castela, incluindo Pedro Pereira, irmão de Nuno Álvares. Este, porém, deixa o recato da casa de família para se perfilar ao lado do mestre de Avis. Ainda antes do final do ano, as crónicas colocam Nuno na conspiração que leva à morte do conde Andeiro, conselheiro e presumível amante da rainha. Depois, quando o povo de Lisboa eleva ao mestre de Avis a regedor e defensor do reino, João de Castela manda invadir Portugal, mas Nuno Álvares impõe-lhe a primeira derrota. Acontece em abril de 84, nos Atoleiros, e diante de um exército comandado pelo irmão. No ano seguinte, as cortes reúnem em Coimbra e aclamam o mestre de Avis como rei, o primeiro de uma nova dinastia. A argumentação de João das Regras é fundamental na decisão, mas outro fator terá sido tomado em linha de conta. Mal chega ao trono, Dom João I faz de Nuno Álvares condestável do reino, comandante supremo do exército. Disciplinador, impetuoso, o jovem torna-se um líder natural que usa como arma o seu próprio exemplo. Em agosto, quando João de Castela tenta a ofensiva final, o condestável intercepta-o em Aljubarrota e derrota-o numa batalha tão breve como mortal. Entre as múltiplas vítimas adversárias, conta-se Pedro Álvares Pereira, seu irmão. Mas esse trágico dano colateral não o parece afetar particularmente. Por outro lado, não faltam relatos de comportamentos estranhos, como a aparente frieza diante da morte do irmão. Diferentes autores, incluindo o rei Dom Duarte, referem que o condestável sofria de vertigens, fugia de médicos, tinha aversão a homens que trouxessem cartas e, certa vez, avançou de espada erguida contra o nascer do sol, julgando ver um exército inimigo que, na verdade, não existia. A personalidade de Nuno Álvares será tudo menos clara. Para uns, louco. Para outros, santo. De uma forma ou de outra, nunca deixou de sonhar com o Graal. Continua a rezar as horas e a confessar-se, a fazer jejum todos os sábados e vésperas de festas de Nossa Senhora, caso da Batalha de Aljubarrota, acontecida na véspera da Senhora da Assunção. Antes e depois dos combates, reza diante da sua bandeira. Uma cruz vermelha como a de Galahad, ladeada por Cristo, pela Virgem e por dois santos de guerra, São Jorge e Santiago. Acredita com todas as forças que Deus está do seu lado e que por isso nada lhe pode acontecer. Avança com uma confiança desmedida. Pôs-se de joelhos entre umas pedras a rezar e a louvar a Deus, como era seu costume. E estando assim rezando, porque as pedras e as setas que vinham da parte dos castelhanos eram muitas, toda a sua gente lhe bradava que fizesse andar por diante a sua bandeira e que não os deixasse morrer assim. Inexplicavelmente sereno, o condestável pede que o deixem terminar. Depois, ergue-se e corre para a frente de batalha. Após 2 dias de combate, sai vencedor mais uma vez.
Na beatificação de Nuno Álvares Pereira, em 1918, o Papa dispensou a confirmação do milagre habitualmente exigido. Bastou-lhe a existência de um longo e apaixonado culto popular. Perseguida pelo regime republicano, a Igreja vivia dias difíceis. Mas a República preparava-se para mudar, sob a égide do novo líder, Sidónio Pais. Quanto ao povo, pagava a fatura de o Estado ter mandado milhares de soldados sem preparação para as trincheiras da Primeira Guerra. Naquele momento de depressão nacional, 3 crianças de Fátima garantem que lhes apareceu a Virgem Maria. A notícia da beatificação de Nuno Álvares parecia a confirmação definitiva de que Deus estava a olhar para Portugal. Poucos anos depois, a Primeira República cai sem resistência, mas o carisma do Condestável não seria menosprezado pelo Estado Novo. Para Salazar, as comemorações dos 800 anos de Portugal e 300 da restauração da independência deviam culminar na grande festa da santificação do Condestável. Mas o Papa Pio XII rejeita a súplica, não fosse alguém confundir assuntos de Deus com exaltações nacionalistas. Contudo, há quem aponte outra razão para a recusa. A influência da Igreja Católica de língua espanhola, a maior do mundo, não podia ser ignorada, mas não impedia Salazar nem o cardeal Manuel Cerejeira de avançarem para uma canonização intramuros. Levantam a Igreja do Santo Condestável, mandam trasladar as relíquias e fazem uma festa à qual comparecem milhares de pessoas. Essa devoção dos fiéis, então como hoje, não tinha segundas intenções. Era e é real. Canonizado ou não, algo em Nuno Álvares atraía multidões através dos séculos. Terminada a guerra, Dom João recompensa o Condestável com terras e bens, que fazem dele um dos homens mais ricos da Europa. Aos 27 anos, podia viver uma reforma fabulosamente confortável. Porém, tinha outros planos. Deus parecia ter outros planos. Passado um ano, fica viúvo, mas nunca volta a casar. Manda levantar 7 templos, 6 deles em homenagem a Santa Maria, a quem atribui o mérito das suas vitórias militares. Em 1414, recebe novo golpe, o mais duro de todos. Beatriz, sua única filha, morre ao tentar dar à luz. O mundo terreno diz-lhe cada vez menos. No ano seguinte, Portugal vai entrar numa nova era, o tempo da expansão e dos descobrimentos. Os infantes Dom Pedro, Dom Duarte e Dom Henrique lideram a armada que parte com a missão de tomar a cidade de Ceuta. E Nuno Álvares, apesar dos 55 anos de idade, parte com eles. O processo de canonização de Nuno Álvares Pereira é reiniciado já no século XXI, longe dos tempos da propaganda nacionalista e de qualquer trauma castelhano. Mas para passar de beato a santo, isto é, do culto local aos altares do mundo, o Condestável teria de enfrentar um exame complexo. O rastro de Nuno Álvares não tinha sido esquecido, mas a memória não chega para fazer um santo. Milagres não acontecem todos os dias. A espera de 600 anos, o desejo de ver Nuno de Santa Maria elevado a santo, poderia não ficar por aqui. No verão de 1422, dá-se a viragem definitiva na vida de Nuno Álvares. Vai devolver ao mundo tudo o que o mundo lhe deu. Doa tudo o que tem aos netos, companheiros de armas, ordens religiosas e desventurados. O homem mais rico do reino faz-se pobre, terrivelmente pobre. Por fim, quando nada mais lhe resta senão ele próprio, até de si abdica. Adota o nome de Nuno de Santa Maria e entra para o convento do Carmo.
O poderoso condestável escolhe ser um simples do nato, aquele a quem cabem as mais humildes tarefas da vida monacal: varrer, limpar, lavar. Vive os últimos 9 anos de vida na solidão do convento, no silêncio de uma cela onde não quis mais do que a imagem de Cristo crucificado. Sai apenas para servir sopa aos pobres ou percorrer as ruas descalço, mendigando ou amparando os aflitos. O milagre requerido pelo Vaticano chegou no ano 2000. Guilhermina de Jesus queima-se com óleo a ferver no restaurante onde trabalha. Perde a visão num olho e os médicos dizem-lhe que é irreversível. Devota do Beato Nuno desde criança, espera o dia da sua festa, 6 de novembro, para reunir o pároco, alguns amigos e família e iniciar uma novena. Um mês depois, um impulso leva a beijar a imagem do Beato que tem no quarto. Sente-se em paz. Naquela mesma noite, volta a ver. Sabei que o Senhor me faz maravilhas. Ele me ouve quando eu o chamo. Estas palavras do Salmo responsorial exprimem o segredo da vida do bem-aventurado Nuno de Santa Maria, herói santo de Portugal. A 26 de abril de 2009, na Praça São Pedro, o Papa Bento XVI faz o anúncio esperado há 6 séculos: a canonização de Nuno de Santa Maria. Destaca a vida de fé e oração num contexto que pouco as favorecia e o exemplo de como, mesmo num contexto bélico, é possível realizar os valores e princípios da vida cristã. O velho paradoxo era finalmente resolvido. O homem que tudo teve e a tudo renunciou, que trocou a corte pela companhia dos chagados e dos leprosos, morreu numa manhã de 1431. A sepultura no Carmo foi constante destino de romarias. A sua terra levada por gente em busca de cura para todos os males. O terremoto que arrasou Lisboa no 1º de novembro de 1755 deixou feridas profundas no convento e destruiu a campa. A pedra tumular perdeu-se no tempo. O epitáfio, no entanto, era uma poderosa profecia do futuro. Aqui repousa aquele Nuno, condestável, fundador da Casa de Bragança, general exímio, depois monge bem-aventurado, o qual, sendo vivo, desejou tanto o reino do céu que mereceu, depois de morto, viver eternamente na companhia dos santos.